Marcela. Tudo bom, Marcela? Que legal. Viu que legal? Novas experiências treinando minha flexibilidade cognitiva. Muito bem! Vai treinar bastante. Vamos lá, novas experiências. E foi fácil, né? Foi. Tá ali. A não ser a ansiedade prévia, né? Como é que vai no YouTube ver um tutorial ali? E, ai, meu Deus, porque assim, se tem 2 botões para apertar, eu vou apertar o botão errado, entendeu? Então você fala, na hora eu vou fazer alguma coisa errada. Você corta ele. Né? E você tá me ouvindo bem, assim, vendo direitinho? Tá. Tranquilo, tá ótimo. tudo bem? Tá ótimo. Ótimo, ótimo. Ó, vamos esperando aos poucos o pessoal entrar também. Para quem não viu, não sei se o pessoal já viu a nossa chamadinha, a gente vai falar hoje sobre Asperger. A Gabriela, ela é psicóloga e neuropsicóloga, isso é muito bacana, né? E ela recebeu o diagnóstico adulta, ela comentou isso numa live recentemente que ela fez, que inclusive foi quando eu vi a Gabriela pela primeira vez. Eu achei muito bacana a live dela. E eu falei pra ela, entrei em contato com ela, falei, Gabriela, vamos gravar uma live pra gente falar um pouquinho sobre a sua experiência, a sua vida, né? A gente partilhar junto do ponto de vista dela, pessoal, como profissional também, né? E juntando tudo e fazendo uma live pra todo mundo assistir. Pensei nessa proposta. Muito legal, viu, Marcela? Achei bem ousado, né? A sua iniciativa, né? E eu mais ousada ainda em aceitar. Mas eu adoro compartilhar informação. Se for para falar de psico ou de neuro, também, assim, minha disposição é total. Eu posso estar arrasada, não tenho ânimo para nada, mas chamou para psicologia, baixa uma energia, não sei da onde, e vamos lá. Que coisa boa. Que coisa boa. E você trabalha onde, Gabriela? Você mora em Minas, pelo que eu vi você falando, não é isso? Não, eu brinco que eu já sou SRD, sem raça definida, né? No ano de 2010 eu entrei para a Marinha e aí fiquei 9 meses no Rio e fiquei depois 9 anos em Belém. Tá? E me mudei para Goiânia tem um mês, exatamente um mês. Eu pedi baixa da Marinha em janeiro desse ano, né? Eu era concursada, pedi exoneração, né? Uma questão e decidi voltar para mais perto da família, né? Eu sou de Uberlândia, Minas, mas não quis voltar para Uberlândia, quis ficar em Goiânia. E aqui eu estou recomeçando, assim, total a vida profissional, porque agora que eu vou me colocar no mercado aqui, né? Bacana, bacana. E você, quando você morava antes de ir para a cidade atual, você já estava atuando como psicólogo, como neuropsicólogo ou não? Sim, eu sempre... eu já tenho 15 anos de formada e sempre atuei na clínica, né? Eu sou psicoterapeuta, assim, na veia, né? E aí, na Marinha, desde que eu entrei para a Marinha, eu participei de um grupo de atendimentos a pacientes com necessidades especiais, chama GAP, né, a sigla. E lá a gente é uma equipe multidisciplinar e a gente faz atendimentos e tratamentos, né, e estimulações. E fiquei esse tempo todo que eu fiquei na Marinha, eu trabalhei nesse grupo, né, no GAP. Em função até da demanda infantil, que não é muito a minha praia, mas eu não consigo fingir que eu estou fazendo algo ou fazer mais ou menos, né? Então eu comecei a ter a necessidade do conhecimento de neuro e foi onde eu decidi fazer a especialização, né? Isso foi em 2015 que eu finalizei a especialização. Aí desde então eu passei a atuar na Marinha como neuropsicóloga mesmo. Avaliações, diagnóstico, adulto, criança, adolescente, idoso, aí vai tudo, né? Porque são poucos profissionais em Belém. No Rio tem muitos, né?
Então, foi um trabalho intenso, né, com pacientes com necessidades especiais, né, nessa época. Nessa época, você já tinha entrado em contato com alguns pacientes com autismo, com Asperger, algo do tipo, não? Já? Sim, muito na infância, né? Já tinha tido pacientes adolescentes. Adulto não, porque o adulto, a gente não tinha muito essa visão para o adulto, né? Eu também não tinha. E depois que eu me auto-identifiquei, eu comecei a lembrar de vários pacientes que passaram na minha história profissional e pensar, gente, era isso. Né? Aquele paciente que não é uma terapia clássica, não vai, não flui, é diferente. E aí, hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, quantos pacientes. Mas, assim, até 2018, antes da minha autoidentificação, muitos pacientes eu não teria condição de diagnosticar, eu não veria. E se me falasse, eu falaria, acho que não. Né? Então, eu acho interessante, assim, porque eu acho que eu fui armazenando muitas informações, vendo os pacientinhos, as dificuldades das mães, a dificuldade dos adolescentes. E um dia, dando diagnóstico para um militar, né, adulto, aí eu já estava mais sensível. Esse militar adulto? Ele não tinha tido diagnóstico, esse militar adulto? Não, e ele foi para o ambulatório de psicologia em função de uma crise de ansiedade que ele teve, né? Ele tinha alguns traumas passados e não sei o quê, e ele ia para a junta de saúde, para tirar a licença de saúde. Então eu fazia a avaliação pericial para licença de saúde. E quando eu comecei a fazer as avaliações dele, aí eu fui aplicar o teste do Pfister, né? As pirâmides coloridas de Pfister. E aí ele começou a falar os padrões que ele estava vendo, das cores, né? Então, aí me acendeu a luzinha vermelha e eu pensei, gente, de duas uma. Ou ele é de alto desempenho, né? Uma pessoa de alto desempenho cognitivo, ou então ele tem características para ser investigadas aqui, porque nunca na minha vida profissional alguém tinha visto aqueles padrões matemáticos que ele viu nas cores, né? E aí eu agendei outras sessões com ele para começar a fazer avaliações aprofundadas. Então, depois de uma avaliação bem complexa, que eu fui dar o diagnóstico para ele, com a equipe multidisciplinar, eu explicando para ele o que era dificuldade de rotina, dificuldade social, de não ter muita disposição social, de ter preguiça social, de não ter paciência, muita paciência com conversas banais do dia a dia, de não ter paciência quando se quebra regras, né, normas. Se você me falou que não pode parar o carro aqui, eu nunca vou parar o carro aqui. Então, no meio militar a gente tem muitas regras, né? E isso deveria ser confortável. O problema é que a exceção é a regra. Você planeja para alguma coisa e de repente tudo muda. Então isso era difícil para ele e eu tentando explicar para ele como era difícil, dando os meus exemplos. E aí, num determinado momento, eu dei assim, um insight de 1 segundo. E aí encerrei a sessão tal com ele lá na hora certa e tal, fui para casa já muito angustiada, processando um monte de coisa na mente. E liguei para uma amiga que era neuropsicóloga, a gente sempre estudou junto, a gente fez mestrado juntas. E aí eu perguntei para ela, como eu sei se eu tô no espectro ou não? E aí ela respondeu, fico feliz que você tenha percebido, porque tem um tempão que eu tento te contar e você sempre sai pela tangente e não deixa eu finalizar. E aí eu falei, bom, então agora faz sentido, né? E aí ela me ajudou a fazer uma retrospectiva, né? Da infância, enfim. E aí, ao mesmo tempo que foi uma coisa assim, ressignificou a minha vida toda, a sensação de inadequação,
de me perceber, sempre me percebi diferente das meninas da minha idade. Nunca fui padrão, nunca fui padrão. Ao mesmo tempo que eu tentava me encaixar, eu não tentava. Eu me sentia ridícula quando eu tentava me encaixar. E aí, eu sempre tive uma mente muito estratégica para comportamento. Então, eu criava os meus comportamentos, os meus padrões, e eu sempre tive um perfil muito combativo, muito assim, é isso e pronto. Se gostou, não gostou, então eu nunca me importei muito com a opinião dos outros, se eles iam gostar ou não. Eu sempre procurei uma sensação de conforto para mim, né? Mas aí, depois que eu comecei a encaixar as pecinhas, nossa, fez todo sentido. Minha ambivalência social. Então, hoje, assim, eu oscilo entre momentos muito sociáveis e momentos de isolamento. E a vida inteira, quem conviveu comigo é acostumado no momento eu sou solícita demais, eu tô muito ali com você e de repente sumo e fico meses e aí você não sabe o que aconteceu. Não aconteceu nada, eu só fui. Então, em situações sociais, se eu saio com amigos e conheço uma outra pessoa ali, um outro amigo, uma outra amiga, numa primeira conversa, eu sou extremamente articulada. A gente fica amigo de infância, sabe? Amigo de uma noite. Aí depois a pessoa, ela tende a querer continuar um vínculo, né? Troca contato, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu até me disponibilizo a princípio. Mas no primeiro convite que eu receber, eu não vou. Interessante. E aí as pessoas continuam convidando. O que acontece hoje aos 39 anos, né? Eu aprendi, então, depois que eu entendi que eu tô no espectro, eu aprendi a comunicar para as pessoas que eu não vou no convite, no evento, no aniversário. Mas antes eu simplesmente não ia e não apareceria nunca mais. Então, se alguém me convida para um aniversário, eu mando uma mensagem. E essa mensagem não foi elaborada por mim, foi cópia, né? Então, um exemplo de camuflagem aí, eu adoro, acho super funcional. Eu mando uma mensagem falando, olha, eu agradeço o convite, fico muito lisonjeada, mas eu não vou poder, porque eu vou me resguardar, estou no momento do meu isolamento, não é desconsideração. Numa outra oportunidade, eu dou um abraço pessoalmente. E às vezes falo, olha, onde vai ser o seu aniversário, tem muita gente, muito barulho, não vai ser confortável. Né? Então, essa mensagem foi o seguinte. Eu estava participando de um curso de extensão, e aí as pessoas quiseram fazer um amigo invisível. Detesto amigo invisível. Mas aquela coisa assim, poxa, eu vou ser a única que não vai participar. Aí na pressão contrariada, participei. Mas já sabendo na minha cabeça que eu ia fazer alguma coisa e eu não iria. E aí no dia, eu aceito o convite, só que aí no dia eu fico numa ambivalência, né? Ou a semana inteira. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu penso, não, eu tenho que ir por causa disso, disso, disso. Aí, tá, então vamos lá, Gabriela, executa. Aí tipo, não tem condição. Aí eu fico muito irritada, porque eu me comprometi, mas eu não quero ir. E isso é um gasto de energia muito grande. E aí, esse dia eu estava nesse combate interno e uma pessoa do grupo mandou mensagem falando: meninas, adoraria estar com vocês, sei que eu me comprometi, mas hoje é um dia que eu não estou me sentindo muito confortável, então vou me resguardar, etc, etc. Estão todas no meu coração. E eu olhei aquilo e falei, gente, como eu nunca pensei nisso antes. Né? E todo mundo aceitou super bem o fato dela não ir. E aí eu mandei uma mensagem para ela no pessoal e perguntei:
posso copiar a sua mensagem e ter ela para mim? Posso utilizar ela? Então eu tenho essa mensagem sempre disponível, e quando eu vou negar um convite, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso e isso trouxe um alívio para a demanda social muito importante. E as pessoas respeitam, né? Porque antes elas não entendiam, eu simplesmente sumi, né? Simplesmente desvinculo, né? Então, enfim, ressignifiquei muitas coisas, né? Foi bem... foi sensacional, assim, é um insight quântico, eu falo. Sim, e essas percepções que você mesmo falou sobre autodiagnóstico, né, que você foi percebendo alguns microcomportamentos, foi juntando, depois de tudo isso, você chegou a passar, por exemplo, por um médico neurologista, algo assim, para terminar e encerrar esse processo? Não, como foi tudo isso? Não, quando eu percebi, conversei com essa amiga, o feedback dela para mim foi o suficiente para formalizar para mim. Eu não precisava de um posicionamento de um outro profissional. Até porque se eu fosse fazer uma avaliação neuropsicológica, seria algo extremamente furado, porque eu Você já conheço os testes, né? E o meu cérebro tem até a tabela deles de memória. Decorado. Tudo. Certo. E aí não senti essa necessidade. O que aconteceu depois disso foi que eu comecei a estudar o tema mais a fundo, procurar o que se tinha falando sobre o adulto, para ter certeza, para clarear isso dentro de mim, né? Porque tem aquelas coisas... porque eu também tinha em mente o estereótipo do autista clássico, né? E que é o perfil masculino, né? Do menino. Então, hoje já se sabe, né? Que a ciência ela teve esse viés por muitos anos, pesquisas com público masculino. E isso ainda acontece hoje, não é só na área do autismo, né? E aí eu comecei a pesquisar várias coisas, conteúdo nacional, a gente tem, para não falar nada, né? A gente deve ter 1 ou 2 ou 3 aí, não artigos científicos. Recentemente eu descobri uma psicóloga que escreveu um livro, é a Michele, depois ponho a referência aí. E aí eu comecei a encontrar mais artigos científicos e livros ingleses, não americanos, do Reino Unido, né? As pesquisas mais robustas são do Reino Unido. E aí, se você entrar no Kindle lá e procurar por diagnóstico de adulto, autismo, enfim, tem muita bibliografia. Tudo desenhado, como é o diagnóstico, tem manuais de instrução para a equipe multidisciplinar. É uma coisa assim, de uma sofisticação absurda. Aí você pensa, meu Deus, a gente tá muito atrasado, muito atrasado. E aí comecei a estudar. Oi? O nosso VAIS é um exemplo, né? Total, super. Lá na frente a gente tá aqui super atrasado. Então, aí tem, por exemplo, aí as pessoas, né? Hoje a gente busca informações, né, na internet. Então as pessoas, elas começam a ouvir, se identificar, vão procurar material, acham um ou outro questionário, né? Então tem os questionários mais populares, que não são nacionais, tem algumas traduções, mas tradução que alguém fez, não com estudo científico, né? Só que também já tem muitos artigos atuais mostrando que esses questionários que estão disponíveis, eles não conseguem ter a sensibilidade
para pegar, por exemplo, características do Asperger. Porque eles repetem o padrão de estereótipo. Fascinação por números, placas de carro, enfim, várias coisas que é muito, né? E que não é isso. Alguns vão ter, outros não. Então, quem não tiver naquele estereótipo não está no espectro? Não é bem assim, né? Então, e aí eu fui investigando instrumentos, né? Eu gosto muito dos instrumentos dos questionários de autorrelato, principalmente para o adulto, porque o adulto ele já tem uma autopercepção melhor. Então, às vezes, ele não vai saber te expressar. Eu sou assim. Mas quando ele lê um questionário, ele pensa, nossa, é isso. E aí, eu gosto dos questionários porque eles ajudam a própria pessoa a se expressar, né? E tem questionários muito interessantes, não na língua portuguesa, né? Enfim, e aí eu fico testando, sabe? Eu compro os questionários em inglês, compro. E aí vou testando, provavelmente eu vou fazer um doutorado aí padronizando um teste desse, traduzindo um teste desse. Isso é um belo doutorado. Assim espero. Agora, daqui a pouquinho eu baixo lá na UNB para ver se eu consigo meu doutorado lá. Vai conseguir, com certeza. Mas é interessante realmente essas escalas, esses testes que você falou. Eu observo também, você comentou uma coisa muito interessante, que é a questão do TDAH, né? Que é uma comorbidade muito comum, né? Principalmente com os autistas, mas principalmente com o Asperger, mas que, como eu disse, eu também vou ressaltar, não é padrão, né? Significa que todos vão ter, mas é comum. E muitas das escalas que a gente tem para avaliar déficit de atenção, por exemplo, eu já tive pacientes que eu fiz uma avaliação neuropsicológica que foram bem nos testes de atenção, mas no autorrelato das questões atencionais, da parte de memória operacional e tudo mais, tiveram uma série de queixas. E a gente observando também a rotina do paciente, tudo que acontece na vida prática dele, assim, era nítido. É interessante a gente avaliar porque eu tive uma professora na época do curso da formação de neuropsicologia que ela falou assim, olha, nem sempre que o teste de SER, né, principalmente esses que a gente faz de apontamento para déficit de atenção, falar que não tem um comprometimento significa que não. Porque o adulto, conforme vai passando os anos, ele vai criando estratégias adaptativas, né, para conseguir levar aquela situação, mas o que não significa que não haja um desconforto e um esforço muito grande daquela pessoa para conseguir fazer aquilo, né? Eu acho que isso exatamente isso. Assim, isso é uma das, isso que você está falando é uma das principais coisas a ser avaliada quando se está fazendo, né, as avaliações, que é a questão qualitativa, com que qualidade que a pessoa fez, porque é isso que você falou, o esforço que a pessoa vai fazer, ela já criou muitas estratégias, mas você vê que ela consegue, ela tem um resultado na média ou na média superior, mas assim, com esforço muito alto. Né? Então, isso vai consumir uma energia desse cérebro importante. Por isso que, assim, estudos atuais, saiu um estudo semana passada, falando sobre o nível de estresse em adultos do espectro é muito maior do que em pessoas que não são do espectro. O que é quase óbvio, né? Mas que não significa que a gente sempre tem que ter, eu sempre tomo cuidado para falar isso, assim, porque fala assim, eu sou mais estressada que o outro. Não, eu sou do espectro, mas a minha irmã, ela vivencia um quadro de estresse muito superior ao meu, porque eu tenho muitas estratégias, né? Mas assim, o que acontece? No espectro, o que as pessoas não percebem é, você me olha num movimento social, numa situação social, você nunca vai falar que eu tenho dificuldade social.
Eu não tenho dificuldade de comunicação, eu não tenho dificuldade de expressão, muito pelo contrário. Hoje eu sou muito articulada. Nem sempre foi assim. Então, eu gastei muita energia para desenvolver as habilidades, mas mesmo tendo esse recurso hoje, se eu vou num evento social, seja o que for, eu vou gastar muita energia com aquilo ali. Eu já gastei energia no pré-evento, vou gastar durante o evento. Então, se eu vou para uma festa de aniversário hoje, amanhã eu tô exausta, porque eu gastei muita energia articulando cada movimento, né? Eu já vou pensando quem vai estar, quem não vai estar. Eu chego lá e eu fico procurando, eu tenho um estilo de pessoas que eu me aproximo, que são mais confortáveis para mim, geralmente idosos, pessoas mais velhas. Né? Os meus amigos são pessoas mais velhas, né? De 50 para cima. As minhas conversas são densas, são teóricas, são técnicas. Né? Então, e se não tiver uma pessoa assim para eu conversar, eu vou estar no meio lá, fazendo caras e bocas, mais louca para ir embora, tá me cansando, o barulho começa a me cansar. Tudo isso é gasto de energia. Você vai fazer uma prova, você já sabe que o barulho te atrapalha, que uma questão sensorial às vezes te incomoda. Ali então você está dividindo energia que era, por exemplo, para executar alguma coisa. Né? Então, numa avaliação neuropsicológica, na aplicação do teste, é isso que você falou. Ele pode até conseguir um resultado mediano, mas não é aquilo que vai falar. Hoje, para mim, como neuropsicóloga, eu faço os testes muito para validação, mas cada vez menos. Cada vez menos. Porque é muito na questão qualitativa do comportamento, na observação, na informação que vem da família, de quem convive, no relato, como você vivencia isso. Eu estou te contando como eu vivencio o meu social. Mas se eu simplesmente marcar ali que eu não tenho dificuldade social, pronto, é só um número. Mas eu não sou um número, né? Então, cada vez mais a minha avaliação ela é comportamental, é observação, são nas sessões, vivenciando mesmo ali a relação com o paciente. A questão da rotina de vida, né? Que a gente até falou muito do estudo, se a gente for ver, a gente tem um questionário que a gente faz para a família, para o idoso, sobre a rotina dele, né? Então, se ele toma banho sozinho, se ele se alimenta, são coisas que, se a gente for mensurar ali, realmente pode ser que fuja, né, do script. Então, vale a pena, eu acho que é muito mais importante, como você mesmo falou, a nossa avaliação qualitativa, né? Então, vamos entender um pouquinho a dinâmica dessa pessoa, as dificuldades que ela relata, que ela traz, para daí a gente poder fazer um diagnóstico um pouco mais preciso, né? A questão que você comentou, inclusive, na live que você tinha feito, sobre os testes neuropsicológicos e os resultados que com as pessoas com Asperger, é muito interessante, porque os resultados, de fato, são muito sutis. Então, a gente precisa fazer uma junção desses microcomportamentos, né? E dessa forma cognitiva de processar as situações sociais e práticas da vida da pessoa com uma avaliação. Então, assim, não é um diagnóstico que a gente tá com o paciente no meio, 2 meses, e que já vai te falar assim, olha, então, você tem essa hipótese diagnóstica, né? Então, é um tipo de acompanhamento que eu acho que é tão delicado, né, da gente estar fazendo com o paciente para chegar a um resultado como esse, que um pouquinho de margem que a gente tem aí errada, isso pode gerar um colapso na vida de uma pessoa, né? Então, assim, tudo que você falou, eu acredito que é muito importante, que às vezes, quando a gente está falando do autista adulto, principalmente do Asperger, é muito falho, né? A gente tem muito aí, você falou uma coisa muito séria. Na nossa literatura, eu acho que a gente tem muito sobre diagnóstico de autista na infância, né? Infantil, a criança que comunica, né? Que tem dificuldade de interação, que não olha nos olhos, aquele bem padrão mesmo que você havia comentado.
Mas o Sim. adulto, o adolescente, é algo tão pouco que a gente tem de informação que na hora até da gente passar para o paciente a hipótese diagnóstica, o paciente tem muita dificuldade de aceitar, porque a estereotipia que se tem sobre o diagnóstico é muito ruim também, né? Você mesma falou. É geral. Sobre o luto que se faz quando recebe um diagnóstico, né? Peraí, mas eu tenho Asperger? Como assim? Né? Não, mas isso não pode ser só uma dificuldade social, isso não pode ser só uma dificuldade minha de interação. Não, poder até pode. Isso. E vamos lá explicar o que é o Asperger de verdade, né? Não é isso, não é aquilo, né? Eu achei muito interessante quando eu assisti a sua live, porque eu já tô hoje com, acho que o quarto paciente que eu vou dar diagnóstico de Asperger adulto, né? Eu também não trabalho com criança hoje no consultório. Eu trabalho com adolescente, adulto e idoso. E assim, nessa fase de começo da adolescência para fase jovem adulto, né? O que mais aparece aqui é essa dificuldade. Eu tenho muita ansiedade de lidar com as pessoas. Será que eu não tenho uma fobia social, né? Então, assim, tem essas visões de diagnóstico. E aí, quando a gente vai avaliar, a gente descobre, nossa, mas é uma pessoa que nunca teve um diagnóstico correto. E na hora que a gente passa, o sofrimento é muito grande. E eu sinto, assim, uma dificuldade, não sei para você, nos seus atendimentos ou na sua vida, do acolhimento dos pais. Os pais têm um preconceito muito grande em entender que o filho tem algum tipo de dificuldade. Então, assim, para os pais é aquela coisa assim, o meu filho é perfeito, o meu filho não tem nada, né? Então, eu acho que você tá vendo onde não tem. Né? Então, assim, isso é muito difícil para o nosso trabalho, porque a pessoa que recebe o diagnóstico já vai ter que enfrentar uma série de coisas que está interna dela, né, das crenças dela, e ainda vai ter uma família que não dá suporte. Então, eu acho que é muito desafiador esse ponto, né? É sim. Para o adolescente, é assim, usa-se muito essa coisa do diagnóstico invisível, né? Então, o adolescente ele vive um desamparo muito grande nesse aspecto, porque os pais realmente têm muita dificuldade em aceitar por falta de conhecimento mesmo. Então, vai ser trabalho nosso trabalhar com esses pais, orientar esses pais, psicoeducar, né? Então, assim, e para o adulto, eu escuto muitas pessoas falando, né? Também foi uma questão minha. Quando você descobre, você tem necessidade de compartilhar com algumas pessoas. E as pessoas da família, a gente quer falar para elas, né? Então, poxa, assim, a minha família sabe, né? Conhece meu trabalho, o quanto eu gosto, o quanto eu falo da atuação e tal. E aí, quando eu me identifiquei e fui comentar, né, e eu morando em Belém ainda, então era tudo por mensagens, foi um silêncio. Ninguém respondia nada. Ninguém expressava nada. Manifestava, eu estava procurando essa palavra. E aí eu continuava, e no grupão da família, porque a gente tem assim, grupo pai, mãe, irmãos, grupo vô, tio, vó, papagaio, etc, enfim. Aí no grupão da família, eu comecei a colocar outras coisas, essas coisas também do autismo, né? Por quê? Em 2016, 2017, eu fui visitar um primo meu, e ele tava com um bebezinho de 2 anos. E aí eu vendo ele brincar com um caminhão grande cheio de carrinhos, eu vi que ele estava brincando diferente com os carrinhos. Ele não estava brincando de carrinhos, né? Então, assim, foi uma coisa de relance que eu vi e deu aquele frio na barriga. Porque muitos anos vendo isso na Marinha. E aí eu falei, não, eu devo estar vendo coisa. Mas logo depois, ele estava jogando videogame, eu conversava, ele com fone de ouvido, eu conversava, ele me respondia. Só que daqui a pouco ele entrou no hiperfoco ali, aí a mãe dele chamava, era como se nada estivesse acontecendo. E eu vendo aquela situação, e aí eu falei, gente... E aí juntei as informações que a mãe já tinha me passado, que ele estava tendo probleminha na escola, quando uma criança chorava, ele ia lá, mordia ou batia na criança, depois ele se sentia muito mal.
E aí eu falei, eu não vou comentar nada. Em algum momento vai aparecer, aí eu intervenho. E aí passou um mês, meu primo mandou mensagem, Gabi, suspeita de autismo, não sei o que você acha? Eu falei, bom, leva numa amiga minha aí, que é neuropsicóloga em Uberlândia, e vamos fazer a avaliação dele. Mas aí eu já sabia, né? E aí, quando eu comecei a me identificar, lembrar da minha fase, adolescência, criança, etc., eu conversando com uma tia e a minha avó por assim, vídeo, né? Uma priminha minha, irmã desse pequenininho, eu falei, deixa eu ver a priminha. E ela já tá na época, com 14 anos. E ela, assim, a gente tem uma afinidade, familiaridade, enfim. Mas fazia um tempinho que eu não a via. Quando ela apareceu no vídeo, ela se encolheu toda e se escondeu atrás. E aí começou a cair uma ficha também, assim, com um monte de coisas, eu lembrando da vida pregressa dela. Do aniversário de 1 ano dela, de um momento que ela também foi na minha casa e eu vi ela saindo de fininho, indo lá para um cantinho e escondendo atrás de um vaso. Enfim, eu fui juntando um monte de peças e comentei com esse primo meu. Juninho, eu acho que a gente precisa ajudar a sua filha também, vamos fazer a avaliação dela. Então, assim, ela está no espectro. Ela não... Isso para ela é muito difícil, mas teve uma questão familiar de acolher isso, de trabalhar com ela. E aí eu comecei a fazer a análise do perfil da minha família, né? Então, eu vejo pessoas que estão no espectro e que isso é uma questão genética mesmo, né? O meu pai, a gente sempre brincava que meu pai tinha uma pauta autista não diagnosticada. Isso, assim, desde sempre, desde sempre. Hoje, eu sei que ele está no espectro, né? Então, assim, mesmo... Então, quando eu contei para minha família, a minha mãe absorveu isso, né? Porque eu fui mostrando para ela, então ela acreditou nisso. O meu irmão nunca mencionou nada. A minha irmã hoje já fala para as pessoas, né? Minha irmã é Asperger e tal. Então, mas assim, já tem 1 ano essa história toda. Então tem uma dificuldade, sim, né? Uma coisa que você falou, questão do estereótipo, por exemplo, a coisa de olhar nos olhos. Eu olho nos olhos. Vários pacientes meus olham nos olhos. Mas se você pegar um adolescente ou um jovem adulto, você não vai falar, mas você olha nos olhos. Pergunta para ele se é confortável olhar nos olhos das pessoas. E aí, eu desenvolvi uma técnica. Para mim, no meu histórico de timidez, enfim, eu estudava muito comportamento humano. Desde os 12 anos, eu leio livros, né, sobre comportamento humano. Então, eu estudava técnicas e reproduzia. Eu sou uma grande executora. E aí tinha essa história de quando a pessoa está mentindo ou quando a pessoa está insegura, ela não olha nos olhos. Então, eu tenho que olhar nos olhos. Então, quando eu estou mais insegura, é quando mais eu olho nos olhos. Isso é execução. Isso tem um gasto de energia. Visivelmente, você não vai falar que eu tenho problema. Mas se você me perguntar como eu vivencio, e não só olho nos olhos, como se você estiver me dando um feedback difícil, professor falando comigo, ou pai chamando atenção, namorado, o que fosse, né? Eu olho nos seus olhos, mas eu desfoco a visão. Sabe, tipo pessoa que tem quando você vai no oftalmo, coloca Então, eu tô te olhando, mas eu distanciei a minha visão. Por exemplo, eu fazendo isso agora, o seu rosto fica desfocado. E aí eu não vejo o feedback das expressões faciais. E aí isso me acalma. Eu dissocio conscientemente. E aí eu ensino isso para os meus pacientes. Que o nosso cérebro tem uma habilidade, todo mundo
quem é do espectro e quem não é. Tem essa habilidade de dissociação. Isso é inato do cérebro, que é um instinto de sobrevivência. Diante de uma ameaça extrema, o cérebro dissocia, desconecta da realidade para, caso diante de uma situação de morte, você não sinta dor. Então, aquela sensação de irrealidade. Parece que não é comigo. Todo mundo tem isso. No espectro, como a gente vive o ambiente externo como uma ameaça constante, então a gente dissocia com muita facilidade. Se eu estou assistindo uma aula que eu não estou entendendo nada e aquilo se torna ansiogênico para mim, eu desconecto e vou para o meu mundo interno, onde é confortável, estou desconectada. Se alguém está brigando comigo, eu olho nos olhos, eu encaro, mas totalmente dissociada. Então é como se aquilo não me atinge. O meu orientador de mestrado, quando ele sentou comigo para a gente corrigir a dissertação, cara, foi muito ansiogênico. Ele sentado do meu lado, eu lendo, eu fiquei dissociada o tempo todo, conscientemente. Então ele falava comigo e eu dissociava. Então eu falo, a gente aprende a usar aquilo que é dificuldade ou disfuncionalidade. Não é disfuncionalidade, só é porque você ainda não aprendeu como aquilo funciona e como utilizar aquilo em seu benefício também, né? Então, acho que nas avaliações, entender como o paciente vivencia determinadas situações é um grande diferencial, né? Que a gente, é o que você falou, a gente cria estratégias. Eu tenho estratégia para tudo na minha vida. Tudo. Tudo é pensado, tudo é articulado, tudo é planejado. Tudo. Sim. Essa questão mesmo que a gente estava falando, déficit de atenção, eu perguntar assim, por que uma pessoa que tem déficit de atenção, como é que ela dirige, por exemplo, né? Se direção é algo que exige muito da atenção, também é estratégia que a pessoa vai adquirir para conseguir, né? Ali. Sim. Então, eu tive até, você comentando dessa questão do gasto de energia, eu tive até um caso clínico que, inclusive, um dos relatos era exatamente esse. Que na hora que estava com muitas pessoas, né, numa interação, boas pessoas, né, nenhuma dificuldade a nível de crítica, de bullying, nada do tipo. Era uma socialização, ok, pessoas que queriam ela era benquista. Mas, enfim, ela socializava, mas chegava um determinado momento que ela cansava. Ela falou assim, eu não aguentava mais. Então, tudo que eu precisava é que essas pessoas fossem embora da minha casa. E aquilo lá me cansando muito. No dia seguinte, eu estava exausta. Né? Então, aquilo que é considerado para nós, vamos supor, numa socialização, de você ficar até de madrugada com um monte de amigos à sua volta, que é ok, o Asperger é uma estafa absurda. Né? Então, assim, até aparentemente, para as pessoas, ela pode até estar passando que tá tudo bem, né? Mas ali dentro tá sufocando. Então, na hora que todo mundo foi embora, ela falou assim, foi um alívio para mim, muito grande, porque eu cansei de socializar, né? Sim, e é exatamente esse centro. Então, às vezes, eu acho que essas falsas pistas são muito interessantes, porque a pessoa que tá olhando tá dizendo, mas não parecia que tinha algum problema, né? E nem sempre vai parecer, porque a maioria das... Não vai. Né? Não vai parecer. Não vai parecer. Aí, assim, e o que acontece muito também tem alguns estudos falando sobre... Teve um estudo que eu li sobre isso e que achei muito interessante. Que é a questão da sensorialidade, né? O transtorno sensorial. Aliás, depois do meu diagnóstico, a coisa que mais me trouxe qualidade de vida foi aprender sobre o transtorno sensorial, tá? Porque isso me gerava desconfortos muito grandes e muita irritabilidade. E aí, o que acontece? Na questão social, esse estudo, ele sugere que a questão sensorial, mais do que ela ser um componente para o diagnóstico, ela é a base do diagnóstico. Porque a situação social, ela é excessivamente estimulante. Então, muitas vezes, não necessariamente
se inicia só com uma dificuldade social. Mas quando você vai pro social, por exemplo, a minha memória mais antiga é a minha memória de eu chegando no maternal, na escola. Era um universo, um monte de criança gritando. Aquilo para mim foi assustador. Hoje, assim, eu queria brincar com as crianças, mas foi tão impactante, eu senti medo, eu me senti em desamparo, eu me senti solta dentro do universo. Eu queria ficar quietinha. Então, a minha primeira experiência social na escola foi ameaçadora para mim. Então, a partir disso, você passa a ter pequenos registros de ameaças, de ansiedades. Então, você vai... É o que a gente chama de desamparo aprendido. Né? Você vai aprendendo que aquela situação é perigosa, que você não tem recurso, e aí você não aprende a socializar adequadamente, não só por uma deficiência, um déficit da sua questão, mas pela base sensorial, que foi muito impactante. E depois você já cresce só com déficits e medos, porque não teve recursos adequados de autorregulação, né? Então, a questão sensorial, assim, numa avaliação para adulto, ela vai ser diferente da criança, tá? Então, se você manda um adolescente para TO, para fazer avaliação, né, do perfil sensorial, por exemplo, não, ele não está dentro do espectro, tá? Tem lá os déficits, mas não sei o quê. Não, eu só quero saber dos déficits, mas agora eu quero saber como ele vivencia os déficits. Não vai ser como a criança, porque um cérebro de 16 anos, ele já foi estimulado, ele querendo ou não, ele foi estimulado. Então, ele já desenvolveu recursos, ele já desenvolveu estratégias. Ponto. Então, aí, o que eu percebi, assim, o meu irmão falava que eu era muito de lua. Conversando, vamos no supermercado, eu feliz e saltitante, rindo, brincando, chegava no supermercado, daqui a pouco eu já tô calada, emburrada, com pressa, sem paciência com as pessoas, já dando uma resposta no meu irmão e não sei o quê, aí já vou no trânsito irritada. Então, a vida inteira eu tive essas oscilações de humor, né? Principalmente o mau humor. Aí eu chegava em casa, eu queria me isolar, não queria falar com ninguém e tal. Então, para mim, era um mau humor. Mas hoje eu sei o que era isso. Eu chego no supermercado, a luz branca, o barulho do carrinho do supermercado, pessoas falando, voz de criança para mim é muito ativador. Criancinhas produzem muitos decibéis, Marcelo. É muito. Meu Deus do céu. São muitos decibéis. É uma voz muito potente, sabe? O agudo, assim, ele é bem desconfortável. E aí eu percebi, quando eu descobri essa questão sensorial, eu me senti uma pessoa muito melhor. Porque antes eu me achava uma pessoa muito intolerante, irritada, e que por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia agir diferente, muito reativa. E quando eu entendi o processamento sensorial, isso para mim foi um alívio muito grande. E a partir do momento que eu aprendi a identificar o que gerava desconforto, eu comecei a desenvolver as técnicas certas para compensar, para regular, para desativar e para compensar para o outro lado do conforto, né? Então, se eu tenho que ir no supermercado, eu vou escolher uma hora específica, vou com a lista pronta para ser o mais rápido possível, o menos tempo possível que eu sair de lá, eu vou sair ativada. Agora eu já não uso mais o termo irritada. Eu vou sair de lá ativada, uma sensação de agitação. Eu vou entrar no meu carro, eu vou ficar de 5 a 10 minutos me reorganizando emocionalmente, com trocentas mil estratégias de regulação emocional que se tem. Faço o EFT e o TFT,
Faço exercícios de mindfulness, de respiração. Faço um exercício de focalização, que é você prestar atenção na sensação corporal, só prestar atenção na sensação corporal. E o cérebro, ele tem esse recurso de autorregulação. 10 minutos ali, me reorganizei, não significa que eu zerei isso. Aí agora eu já vou, se ainda estiver ativado, eu vou me respeitar. Chegou em casa, eu vou fazer técnicas mais aprofundadas. Enfim, organizei a minha vida para ser do tamanho que eu consigo lidar com ela. Eu não consigo lidar com muitas demandas, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a rotina, ela auxilia a não ter muita sobrecarga. Então, o que eu comecei a fazer? A colocar limites nos compromissos, nos projetos que eu me envolvia, para, se eu tenho um compromisso hoje, eu só tenho esse compromisso hoje. Eu não coloco outro compromisso. Se eu vou fazer atendimento online, naquele dia eu só faço atendimento online. Eu não faço online e presencial no mesmo dia. Né? Porque eu me perco. Se eu tiver que fazer alguma coisa e outra, eu custo a retomar a outra atividade. Né? Isso é outra coisa que me ajudou muito a entender. Então, depois que o cérebro entra no flow, eu tenho uma produtividade alta. Eu demoro a pegar no tranco. Eu preciso de um tempo mais de aquecimento. A hora que entra, é alto desempenho. É alto desempenho. Então, quando você aprende a conhecer seu sistema, você usa ele de forma mais apropriada. No trabalho, a minha sessão ela tem duração de 1 hora. Por quê? Os 10 primeiros minutos é eu me aquecendo. Eu só vou entrar no eixo, na coisa, de 10 minutos para frente. E isso é mais ou menos o que acontece. Olha só. Enfim, então é isso que eu mais ensino para os pacientes. Entender o seu perfil sensorial, o que é desconfortável, o que não é. Começar a prestar atenção nisso. Por exemplo, luz branca. Luz branca, para mim, ela é associada a barulho alto. Então, um ambiente com luz branca, ainda que esteja silencioso, para mim é um ambiente barulhento. Entendeu isso? Porque assim, o cérebro, a questão sensorial, o estímulo, ele é visual, mas ele é processado também em outros sistemas, né? Então eu vejo luz e escuto barulho, só que não tem barulho. Às vezes eu escuto o barulho da luz, sim, né? Ou então você sente o cheiro, sente um gosto, sente o cheiro, vem uma memória, vem uma sensação corporal. Né? Enfim, e quando você conhece o seu perfil sensorial, você se adequa. Eu troquei todas as luzes da minha casa. Agora não, eu tô na casa nova, né? Tem 1 mês, eu tô organizando ainda tudo. Mas a luz, para mim, tem que ser amarela. Tem gente que é do espectro que não vai gostar de luz amarela, tá? O quarto, menos estímulos possíveis, cores claras, aconchegantes, texturas que me agradam. Então, quando você entende o seu perfil, você se adequa a ele. Não significa que eu não vou ter o desconforto, mas a diferença é que eu não vou ter medo do desconforto. O desconforto vem, eu sei o que ele significa e eu sei o que fazer com ele. Né? E é interessante um ponto que você mesmo falou dessa questão da parte da sociabilidade. A gente falar, acho que para você talvez fique um pouco mais funcional nesse sentido, por você já conhecer bastante sobre isso, história de vida, sua profissão. Mas eu acho que para as pessoas, né, que estão assistindo a gente aqui, conheça alguém ou que já se identificaram de alguma forma dentro do espectro, a questão das habilidades sociais, né? É muito bacana, e a gente também tem como recurso para auxiliar
nessa jornada, e não em situações como você mesmo falou, sobre olhar nos olhos, né? Ou sobre alguns padrões de comportamentos que não são padrões do Asperger, né? São mais de talvez um pouco mais grave que a gente fala, né? Que tem um pouco maior de dificuldade. Sim. São bem interessantes para ajudar a gente, inclusive, em postura gesticular, né? De corpo, né? A questão do contato físico. Não sei se para você isso soa dessa forma, mas eu percebo que a dificuldade para as pessoas que têm o Asperger de contato físico é muito grande, né? Então, aquele cumprimento social que faz de dar um abraço, dar um beijo, né? Então, o Asperger tem uma certa restrição. Por exemplo, eu faço isso, só que eu me sinto extremamente desengonçada fazendo isso, sabe? Mas eu aprendi a executar. Só que é engraçado isso, porque assim, eu sempre fiz terapia, né? Desde que eu entrei para a faculdade, eu comecei a fazer terapia porque eu queria. Eram muitos desconfortos e eu sempre quis desenvolver mais. E aí, muitas coisas eu achei que eu já tinha superado, mas aí de repente acontece alguma coisa e me mostra que não. Então lá em Belém eu tinha 2 amigos. Assim, eu não sou de muitos amigos, eu sempre tenho 2 ou 3 que são muito próximos, né? E aí eu só me socializo com aquelas pessoas. E aí era uma moça e um moço. E aí a gente foi assistir um filme e ela é extremamente pegajosa, né? Ela abraça, ela faz carinho, ela beija, tipo a Felícia. E aí o menino sentou numa ponta do sofá, ela sentou no meio e eu sentei na outra ponta. E aí, em algum momento, passou pela minha cabeça. Ela vai querer deitar no meu colo. Não deu outra. E aí, o que acontece sobre essa questão do toque, né? Não é enjoeira. A vida inteira eu tive isso e eu não entendia o porquê. E parecia frescura. Mas assim, nesse músculo, no quadríceps, né? No músculo da coxa, na parte de cima da coxa, eu tenho uma sensibilidade muito grande no músculo. Então, se alguém deita no meu colo, eu sinto tipo cosquinha, a sensação de cócega. Só que é contração muscular, eu me contraio toda. Parece que o músculo se torce. Então, eu sinto uma aflição. Então eu pensei, ai meu Deus, ela vai querer deitar no meu colo. Aí quando ela fez o movimento para ir deitar no meu colo, eu falei, espera, você pode deitar no meu colo, mas deixa eu pôr uma almofada. E aí quando ela deitou no meu colo, já é sabido, né? Se alguém deita no seu colo, a cabeça está aqui na sua frente, qual é o próximo ato? Fazer cafuné. Então eu sabia que seria isso. Aí ela deitou no meu colo, eu já coloquei os braços assim, eu fiquei dura. Eu fiquei travada. Pedrei lá, vendo o filme e com aquela coisa desconfortável. E ela, eu falo que ela é sem vergonha de tudo. Aí eu nem mexia, ela deitada, ela só fez assim em mim, que estava atrás dela, e fez assim na cabeça dela. Tipo, faz cafuné. Aí tá, eu vou executar. Igual um robô executando o carinho. Eu sou uma executora, mas aquilo pra mim estava muito desconfortável. Então, provavelmente ela sentiu um cafuné meio tosco ali, nada aconchegante, né? Então, essa questão da sensorialidade tem a ver com isso. Se encostar, se deitar no meu colo, eu vou sentir essa aflição. Ou se fazer aquela brincadeira de vir e dar um cutucão aqui na cintura. Cara, isso é pedir pra levar um murro, porque eu vou ser muito reativa. Você vai fazer isso em mim, eu vou dar um pulo e já vou virar furiosa pra você. Né? Porque a sensação é de choque. Tipo quando você bate o cotovelo e dá um choque muscular. É isso que eu sinto. Em algumas áreas, né? Não todas. Né? Então essa questão sensorial, ela atrapalha também no social. Né? Eu tô vendo que o nosso vídeo vai se encerrar automaticamente porque a gente fala muito juntas. Uma falta de educação. Eu experimentei isso da outra vez. A gente entra de novo. Oi. Falta de educação, gente.
Você vê? Voltamos. O pessoal deixar Voltamos. dúvidas, perguntas, que daqui a pouquinho a gente para poder responder as perguntas de todo mundo. Mas você Tá. estava finalizando aí o seu processo com relação à sensorialidade da moça que estava deitada no Que é a questão sensorial atrapalhando no social, né? Então, barulho, às vezes algumas pessoas têm uma voz irritante. Então, não é questão sensorial, não é só desconforto. Então, eu tenho um desconforto para sons muito agudos, né? É um estilo específico, um agudo muito alto, mas ao mesmo tempo a sensorialidade mais sensível, ela também é muito prazerosa. Então, tem uma tonalidade de voz que para mim é extremamente agradável. E aí, olha que coisa curiosa, né? Eu intuitivamente, hoje eu percebo que é assim, eu seleciono eu vou falar isso, não tem uma forma mais bonita de falar isso. Eu seleciono pessoas para conviver e quando eu penso no perfil das pessoas que eu selecionei para conviver, que eu conheci e aí quis manter vínculo, geralmente são homens e geralmente têm o mesmo tom de voz. Então são vozes agradáveis de ouvir, né? Hoje eu conheço muito a minha sensorialidade, assim, na verdade eu sou hiper autoperceptiva em relação a isso. Então tudo ao meu redor é pensado, tudo que eu faço é pensado em amenizar o desconforto e intensificar o conforto. Eu falei na live passada, eu falei sobre a questão do cheiro. Eu tenho um fascínio por fragrâncias, né? Então, onde eu chego, eu sinto cheiro que ninguém sente, eu sinto. Cheiros agradáveis. Então, cada cômodo da minha casa tem mais de uma fragrância. Uma hora eu tô com um determinado estado de espírito, eu bato uma fragrância. Outra hora eu tô com outra coisa, né? Então, cheiros cítricos me animam, cheiros doces me desaceleram. Né? Então, e isso tudo eu ensino para os meus pacientes. Né? O processo terapêutico é de conhecer a sensorialidade, de fazer experimentações. Aí no consultório, eu utilizo vários recursos de cheiros, de luzes, na tela da televisão, movimentos, vídeos que tem luminosidade forte, para a pessoa ir aprendendo se é agradável ou desagradável e percebendo como ela vai identificar se é agradável ou não. Quando é desagradável, a gente sente, é muito sutil, é um desconforto aqui. Então, eu ensino a pessoa a aprender essa sutileza para onde ela estiver, ela saber que ela começou a sentir um desconforto e que aquilo está em algum lugar no ambiente. Observa. Daqui a pouco ela vai perceber que é um barulho lá longe. Aí, agora ela sabe o que é aquele desconforto e esse desconforto não vira uma ansiedade, que não vira uma crise. Ela consegue administrar antes que chegue num nível mais de desconforto disfuncional, né? E é interessante, alguns casos dessas crises que você mesma falou, né? Eu acho que é interessante a gente pensar assim sobre o perfil dessas crises. Às vezes a gente confunde um pouquinho com crise de ansiedade, né? Crise de pânico, enfim. Não é que não haja ansiedade envolvida, né? Obviamente que há por causa desse excesso de estímulos. Mas a manifestação comportamental e a sensação interna que tem nessas situações que levam à crise são muito diferentes do que uma sensação, por exemplo, simplesmente de crise de pânico, né? Eu observo assim, não que é um padrão, mas também vamos falar de novo sobre uma questão de maior probabilidade, né? A gente estava falando do déficit de atenção, mas observa a questão do QI, que você mesmo falou de QI elevado.
né, sobre a questão do Asperger. Os meus pacientes com Asperger, todos que eu avaliei, né, tiveram alto e uma discrepância, como você mesmo falou, entre QI verbal e executivo. A maioria tinha um perfil de QI verbal muito alto, muito bom. E quando a gente falava de um QI executivo, era mediano, né? Assim, sim, perfeito. Falou. E aí eu achei mais ou menos isso. Que uma paciente num perfil de crise, a questão dela era assim, uma reflexão, inclusive, sobre o universo. Não, porque o funcionamento do universo não está correto. E, assim, um pensamento muito tão profundo, mas tão profundo, né? Numa crise existencial, digamos assim, né? Sim, que aqui deixou ela totalmente desconectada e até ela conseguir voltar e ela relaxar e ela centralizar novamente, isso demorou um tempo muito grande, isso estafou ela por uma semana, né? Assim, é muito difícil, né? É dessa estafa, né? Que é essa sensação, agora esqueci o nome. Astenia, né? Essa crise de astenia, né? Que esse esgotamento, essa estafa. Então, o que eu ensino para os pacientes é eles aprenderem quais são as situações que geram a estafa e aí eles se permitirem e saberem fazer coisas para se recuperar, para não emendar um outro compromisso, né? Porque aí daqui a pouco você chega a descompensar, né? Então, isso também foi uma coisa que me trouxe uma qualidade de vida muito grande. Então, quando eu tenho um evento, por exemplo, eu amo dar aula, né? Então, dar aula é uma coisa que me deixa muito empolgada, muito ativada. Eu dou uma aula, o meu gasto de energia foi tão grande, mas de empolgação. Então, a astenia, ela não é só porque eu passei por algo desconfortável. Pode ter sido algo, por exemplo, eu tô adorando fazer essa live. Foi igual a live passada. Depois que terminei a live, eu fiquei exausta. Aí eu sei o que eu tenho que fazer e o quanto eu preciso de tempo para me reorganizar, né? Quando você faz isso, você respeita o seu organismo. É igual uma pessoa com enxaqueca, né? Você vai respeitar, você sabe que você precisa ficar deitado no escuro, etc, etc. Crise de astenia é a mesma coisa. Você teve uma sobrecarga de energia, não necessariamente desconfortável, mas que agora você está exausto. Aprender a reconhecer a astenia e saber que, isso é astenia, então eu preciso me resguardar nesse momento. Porque aí você vai se recuperar e não vai se colocar além do seu limite. Isso auxilia muito também. Porque a chance de uma crise desencadear a outra é muito grande, né? Porque você trabalha essa reorganização interna e aí você começa a se expor cada vez mais e de uma forma não controlada, digamos assim, e aí uma vai puxando a outra e a pessoa, para ela conseguir voltar de novo, fica cada vez mais difícil, né? Isso. E eu gostei muito do que você falou em relação à diferença, né, das crises e de ansiedade e tal. Então, uma pessoa que não é do espectro, ela vai ter crises de ansiedade, e às vezes chegando a fobias, às vezes chegando a síndromes do pânico e tal. O que acontece? No espectro, a pessoa também pode ter crises de ansiedade, crises de fobia e pânico e etc. Mas onde que a questão sensorial é fundamental nessa história toda? Porque a gente não aprendeu a conhecer as nossas sensações corporais. Então, a gente tem medo das nossas sensações corporais. Aí, um determinado estímulo te gera uma ativação que você não aprendeu a processar ou dar um significado para aquilo, um simbolismo para aquilo. Então, aquilo é entendido, interpretado pela sua mente como eu estou passando mal ou está acontecendo alguma coisa muito ruim. Então, o estímulo sensorial gera uma sobrecarga. Eu não vou nem falar sobrecarga. Gera um desconforto. A minha mente interpreta aquilo como uma ameaça, porque eu não sei o que é aquilo.
Agora sim eu começo com ansiedade. Na ansiedade eu fico mais ativada. Se eu estou mais ativada, isso intensifica mais ainda a minha sensibilidade. Porque o que é a ansiedade, né, fisiologicamente falando? O meu cérebro sacou uma ameaça e agora eu fico alerta, totalmente alerta. Então todos os meus sentidos se ampliam. Sim. Aí, imagina, eu vou receber mais estímulo e eu já estou sobrecarregada. Aí sim, você pode ter um pico de uma sobrecarga, porque você não conhece o seu organismo. Sim. É que eu falo. Ó, você se assusta com isso, né? Você acha que está acontecendo alguma coisa ruim. Quando você sente dor no estômago, porque você já está com fome há muito tempo, né? Então aquela dor de fome, você não pensa que você está com uma úlcera perfurada e vai correndo para um posto de saúde. Porque você sabe que aquele desconforto significa uma ação, pede uma ação sua. Ou se você está com uma cólica, começou com uma dor de barriga intensa, você não pensa que você está com o intestino perfurado e vai logo pro posto de socorro. Você sabe que aquilo te pede uma ação, vai pro banheiro. Perfeito. Se você está com a boca ressecada, você não acha que você está tendo um AVC, que você está com um problema neurológico e que a boca agora ressecou. Você sabe que você está com sede, você vai beber água. Perfeito. Enfim, tem vários desconfortos que a gente conhece a funcionalidade dele. Eles são desconfortáveis, mas eles não geram medo. E assim é a sensorialidade. Quando você aprende qual é a sensação, o desconforto de cada estímulo, auditivo, visual, tátil, seja interocepção, que é o sentido interno, você passa a não ter medo daquilo. Então você não, isso não vira um estímulo de ansiedade mais. Isso faz toda a diferença no tratamento ou no treinamento. Sim. Inclusive, uma das coisas que eu acho que são mais importantes em tudo que a gente faz a respeito do tratamento, não só do paciente com Asperger, mas qualquer tipo de paciente com qualquer dificuldade, é a informação, né? Então, assim, a gente explica o seguinte, crise do pânico, né? Muito paciente vem e fala assim, mas eu achei que eu ia morrer. Eu tava com uma sensação de que eu ia morrer, né? Então, até a gente explicar que crise de pânico não mata, você não morre de crise de pânico, né? Às vezes, apenas com uma pequena informação, o paciente já se sente mais confortável porque ele já sabe o que aquilo significa, como você mesmo falou, né? Mecanismo de luta ou fuga, que a gente explica da história, de onde surgiu a ansiedade lá de trás, né? Então, assim, é muito interessante que quando você traz a informação para a pessoa, ela começa a entender aquela dinâmica e a partir daí, aquela dinâmica tem um propósito, então agora eu sei o que eu tenho que fazer com isso. E aí as coisas se organizam. Então, acho que essa questão que você mesmo falou da sensorialidade, da desorganização com respeito a tudo que acontece no ambiente, né? E o excesso de estimulação. Enfim, tudo isso precisa passar a ser conhecido pela pessoa para que ela possa, de fato, saber como conduzir aquela situação quando ela surgir na vida dela. Né? Então eu acabei vendo aqui, eu evito olhar para as mensagens, né? Porque senão eu me perco. Mas uma pessoa que falou, me preocupo porque o coração dispara, né? Aí essa me chamou a atenção, porque assim, é uma das coisas que mais preocupam as pessoas, né? O coração dispara. Gente, o coração ele tem que disparar. Bom, né? Ele precisa disparar. Isso não é ruim, né? Então assim, essa questão, tanto que eu falo que eu não faço tratamento com as pessoas, né? Que eu falo que eu sou professora particular. Eu faço treinamento, eu ensino. Eu falo que eu sou uma educadora emocional, né? Então, uma das bases do meu trabalho hoje é a psicoeducação sobre essa questão da interocepção, essa coisa, né? Do coração bater e da gente ter medo disso, foi o aprendizado que a gente teve sobre o que significa um coração disparado. Porque gera uma sensação muito forte, né? Desconfortável. E se você não sabe o que é aquilo e o que você faz com aquilo, claro que você vai ter medo. Mas se eu te ensino algo para se fazer quando seu coração dispara e perceber por que ele disparou, você não vai ter o desespero.
Aí eu falo Exato. que a diferença entre eu e meus pacientes, sejam eles do espectro ou não, é que eu sinto todos os desconfortos que qualquer pessoa sente em questão de insegurança, frio na barriga, né? Se eu vou falar em público, a boca seca, mão fria, coração disparado, tudo, né? Angústia, aperto no peito, tristeza, tudo. Qual é a diferença? Porque eu não tenho medo das minhas sensações corporais. Perfeito. Né? Aí respirar calma sim, mas também aprender o significado, o que disparou. Se o coração disparou, significa que o cérebro entendeu que tem alguma ameaça e ele precisa disparar para levar mais sangue para a musculatura ficar tonificada e para você agir. Só que se o que estimulou a descarga de adrenalina foi um pensamento fantasioso ou um pensamento mágico, o que for, vai ter descarga de adrenalina, o coração vai disparar, só que você não tem ação possível, porque não está acontecendo ali agora. Então você fica com essa descarga. E agora o corpo ele precisa liberar essa energia que ele disponibilizou. Como que ele faz isso? Tremendo. Aí pronto, você quer ver alguém desesperado é quando começa a tremer. Se você teve descarga de adrenalina, é ótimo que você trema. Tem que tremer, deixa tremer. Questão de 5 minutos, 10 minutos, você observar e deixar acontecer, passa. Porque aquilo ali é um mecanismo de autorregulação do organismo. E tanto as pessoas do espectro como as que não estão no espectro têm isso, né? Sim. Podem aprender sobre isso, né? Eu acho que a questão também, Gabriela, um ponto central sobre crises de forma geral é que, assim, a maioria das pessoas quando se assusta, como você falou, elas lutam contra o sentimento desconfortável, né? Então, assim, Perfeito. Aí o pensamento começa a vir, mas eu não posso sentir isso, mas eu tô sentindo é porque vai acontecer alguma coisa, mas essa sensação é muito ruim, mas isso tem que passar logo. Aí você começa a lutar contra o sentimento e aí você faz com que a sua ansiedade aumente mais ainda. E assim, leva um gatilho atrás do outro, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes, em vez de lutar contra algo que é aversivo para você aprender a colher, né? É diferente. Então, assim, ok, eu estou tendo uma crise de ansiedade, ok, o meu coração está acelerado mesmo, a minha respiração está acelerada, o meu corpo está se preparando para lutar contra uma ameaça que eu coloquei para ele que existe. Então, assim, acolher. Porque a partir do momento que você acolhe, você aceita, o seu corpo começa a trabalhar a seu favor. Né? A gente começa a lutar contra o sentimento começa a ficar cada vez maior. Então, essa questão da informação, do conhecimento, da utilidade, eu acho que ela é muito importante para todos os casos de questões emocionais que a gente trata, né? Então, assim, você mesmo falou, poxa, peraí, tem a questão da sensorialidade, tem a questão das crises, tem a questão da situação social que agita muito, se eu conheço e sei que isso vai acontecer, eu querendo ou não, mas eu aceito isso e trabalho com isso, flui muito melhor. A gente não tem como dizer assim, falando especificamente, né, do Asperger, como você mesmo falou, não dá para dizer assim, nunca vou sentir algo desagradável mais, porque agora eu sei que eu tenho isso. Não, a sensação sempre vai existir. Eu achei perfeita a colocação, ela vai sempre existir. A diferença é, eu posso diminuir a intensidade dela e eu posso trabalhar com ela, né? Que eu acho que é o que você trouxe nas situações. Então, eu penso que crises de ansiedade, conflitos, tudo isso, a partir do momento que a gente aceita que existe e trabalha com isso, tudo flui. Agora, quando a gente luta contra isso, a gente não aceita, a gente começa a desencadear outras coisas que vão agravando tudo dali pela frente, né? Seja o sintoma, seja a situação, enfim. E aí foi nisso que surgiu o nome Espectrando Consciente, né? O Espectrando foi homenagem a um paciente, né? Que é adulto, que a gente fez uma sessão com um casal, né, para explicar para ela as características do espectro e tal. E aí, depois de alguns meses, ela voltou e ela era muito cômica. E aí ela falou, né, que aprendeu, que entendeu como funciona tal, e que aí quando ele começava com as esquisitices dele,
ela falava, ih, já tá espectrando, né? E eu achei muito engraçado isso, né? E aí, a partir disso, na sessão dele, tudo era... Não, porque aí eu comecei a espectrar e tal, e aí isso virou ele criou isso, e eu falei, cara, bacana. E eu coloquei espectrando consciente, porque você começa a ter consciência do seu próprio processo. E aquilo deixa de ser assustador, né? Perfeito. Eu queria assim, falar de alguns dos últimos artigos que saíram. Eu ainda vou fazer uma live sobre isso, mas eu já queria deixar aqui, sim. Saíram artigos muito interessantes. O mais recente, ele fez uma avaliação qualitativa. Então, ele mostra como adultos do espectro, né, pessoas com diagnóstico tardio, são difíceis de serem diagnosticadas, porque elas têm muitas estratégias. Você tinha falado das estratégias, né? Ele tem muitas estratégias, então passa além do radar, do que se espera, né? Então, esse estudo, ele foi um estudo qualitativo sobre pessoas falando das estratégias que elas utilizam, né? Então, é muito interessante. E as pesquisas que estão à frente aí dessa questão do espectro no adulto, elas estão indo muito para pesquisas qualitativas. E teve uma pesquisadora, ela é inglesa, ela deu uma entrevista muito interessante, porque ela é do espectro, né? Ela se identificou agora na vida adulta, e aí ela fala, agora as pesquisas vão ser diferentes. Porque antes eram pessoas que não estavam no espectro pesquisando e falando, determinando o que era o espectro. Agora que, principalmente quem está no Asperger, e que essa foi a fala dela, agora são autistas pesquisando sobre autistas. Então, é sem viés, né? Ou tem um viés, não é sem viés, tem um outro tipo de viés. Então, é muito interessante, né? E de pensar assim, por que agora todo mundo é autista? Não é isso. Antigamente a gente não tinha as informações, não sabia identificar, né? Então, os meus pais viam as minhas dificuldades, mas aquilo ali, o que eles faziam? Né? Tem dificuldade na escola? Professor particular. Tem dificuldade motora? Vai pro esporte. Então, eu fui estimulada de todas as formas possíveis, mas com uma carga de estresse importante, né? Então, situações que eu não entendia, e como eu tinha dificuldade de expressar, né? Eu sempre vivenciei os meus sofrimentos para mim, eu nunca fui de falar para as pessoas nada. Então, meus irmãos, meus pais nunca souberam como de fato eu vivenciava as coisas, porque era tudo muito sozinho ali. E isso aparecer numa pesquisa, isso é incrível, né? Então, vou até te mandar depois os 2 principais, porque aí você compartilha também pro seu pessoal aí. E eu também vou compartilhar lá no meu, porque acho que os profissionais precisam ter acesso a isso. Nem todo mundo vai ter acesso a isso. São artigos que são pagos, né? Então, também tá em inglês, mas nada que um tradutor não resolva, gente. Né? Então, tem muito material, né? As pessoas estão começando a buscar informação. O que eu recomendo para as pessoas assim? Quem acha que está no espectro, porque está tendo informação, começa a ler. Eu falo, Marcela, que assim, uma questão importantíssima no diagnóstico para adulto é o próprio adulto se identificar. Então, às vezes eu percebo que o paciente tem características, eu começo a investigar, vou falando para ele, dou material para ele ler e depois me falar como ele sente lendo aquele material. Geralmente, e isso as pesquisas também mostram,
quando a pessoa está no espectro, ela se identifica, a sensação é, sabe, é do, porque aí parece que ressignifica toda a sua vida. Então, isso, num diagnóstico do adulto, é fundamental, né? Então, assim, quando eu percebo que a pessoa tem algumas características, eu vou fazendo uma entrevista já, assim, bem direcionada, e às vezes falando, nossa, e aquela situação, né? E quando você vai tomar banho, e aí vai enxugar, e é aquela toalha muito felpuda que não absorve direito a água. Nossa, isso é horrível, não é? E aí eu vou dando exemplos que eu sei, tanto de questões sensoriais, sociais, intelectuais, enfim. E a pessoa, ela vai dando essas informações, é isso mesmo, é assim que eu vivencio, tal. E aí você dá o material para a pessoa ler. Né? Então, é fundamental para o diagnóstico essa percepção. Eu achei interessante aqui, eu fiz igual você agora. Eu vi um comentário aqui embaixo. Uma chama. Tô tentando até achar aqui da pessoa. Ela disse assim, por isso que eu vou fazer psicologia para poder entender melhor o que eu passei. Eu queria fazer uma correção nesse comentário. Não sei se você vai concordar comigo. Ai, meu Deus, eu nem sei o que eu passei aqui. Mas o comentário é o seguinte: se você quer entender melhor o que está acontecendo com você, ou o que aconteceu com você, não é psicologia que você faz, é terapia, né? Sim. Psicologia é outra coisa. Então, psicologia é a gente, né, estudar a ciência da psicologia para aplicabilidade de você como profissional e não como paciente. Como paciente, você quer entender essas dificuldades ou qualquer tipo de situação que você passou, você precisa buscar um terapeuta. Para mim é perfeito. Aí, se você estiver fazendo a terapia, se for conhecendo mais a profissão e se apaixonar, aí sim, agora você já sabe o que é a psicologia. Perfeito. Exatamente, é diferente. Legal. Mas pode ser também, né, ela ou ele, eu não sei quem que é, né, pelo nome, mas assim, se você já faz terapia e talvez, não sei quanto tempo que você faz terapia e tá com alguma dificuldade e não tá conseguindo se adaptar, a terapia tem uma questão importante também, que é da empatia, né? Então, a gente tem que se identificar muito com o terapeuta para que a gente possa, de fato, conseguir fazer as nossas questões, né? Dar a oportunidade para o terapeuta também fazer a intervenção. Então, assim, isso também é muito importante, o quanto que você está sentindo que você está 100% pertencente àquele ambiente, né? Para conseguir ter os resultados. E não significa que precisa ser de primeiro. Foi num terapeuta, não rolou, não deu química, procura outro. Né? É isso, tem que ser uma coisa muito de encontro mesmo. Tem. Essa afinidade é mútua, né? É muito bacana isso. Isso, exatamente. E assim, acho que um dos pontos, não sei se você passou para mim sobre artigo, eu tive também um contato com material na época da minha formação. Não sei se você já ouviu falar, mas eu acho que sim, pela sua formação como neuropsicóloga. Mas ele é um questionário para avaliar a história pregressa também, da infância. É o Vineland, não sei se você já ouviu falar. Sim, conheço, sim. Bem bacana também, assim, só pra gente avaliar um pouco a família, né? Mas hoje, né, você mesmo falou na sua última live, a gente não tem um teste ou uma escala específica que diagnostica, né? Aí é criatividade do terapeuta para ir atrás de recursos que ajude a ter essas informações. E um dos principais recursos é você vivenciar ali junto com o paciente aquela situação. Então, os estímulos, os barulhos, os movimentos, né? Enfim, é na vivência ali. Então, às vezes, uma avaliação, um diagnóstico, ele não vai ser fechado só na avaliação neuropsicológica. Ali você só tem uma informação. Agora, durante as sessões, você vai vendo as coisas acontecerem, né? E isso que fica rico. Né? Perfeito.
E tem, eu acho que não sei se você encontra essa dificuldade também, né? Mas eu te perguntei, inclusive, se você, depois que teve o diagnóstico, passou em algum profissional da área médica, porque às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade quando a gente vai encaminhar casos que eu falo que são mais leves, dependente de ser um autismo, de ser um borderline, de ser qualquer outro tipo de transtorno, da gente encaminhar para um profissional e ele identificar isso nesse diagnóstico dentro de algo leve. Né? Porque eu acho que todos os diagnósticos hoje têm um mapeamento muito gritante do que é. Né? Então, assim, o autista, ele tem a estereotipia, ele tem o movimento do corpo, ele não é popular, ele vive só no universo dele. Então, a gente tem sempre um padrãozinho sobre o que é determinada coisa. E aí a gente vai encaminhar para uma avaliação, para um fechamento de diagnóstico, né? Porque hoje nós, psicólogos, não fazemos diagnóstico, né? A gente faz hipótese. Diagnóstico. Isso. Na hora que a gente faz um encaminhamento para ver a necessidade de uma medicação para ajudar em algumas coisas, eu vi que você citou na live anterior a questão da labirintite, que você tem um remédio que te ajuda. Então, assim, muitas vezes vai precisar entrar uma medicação no jogo para ajudar em alguns pontos, né? Mas eu vejo a dificuldade de alguns profissionais da área da saúde, né, na medicina, de identificar isso, né, de uma forma leve, porque não faz parte daquele padrão, né? Então, essa pessoa não tem nada do espectro, não, porque ela olha nos olhos, porque ela não tem disfunção total. Então, assim, é tão difícil, né? Aí o que eu faço nessa questão? Eu coloco os artigos anexados. Já mando o laudo com artigo anexado. Porque eu já sei, que, assim, é um esforço que você tem que fazer para convencer o profissional. Aí eu trabalho isso com o paciente e falo, um médico, um terapeuta, um TO, seja o que for, não pode saber mais de você do que você mesmo. Se ele falou que não, mas você se percebe nisso e a gente está fazendo um trabalho, ele teve uma sessão com você e aqui você está fazendo uma construção, não é o que ele vai falar ou deixar de falar, né? Então, assim, continua indo. Não sentiu que ali naquele profissional rolou, né? Um psiquiatra ou um neurologista, que é quem pode dar né? Vai com documento, mostra os artigos. Se ele ainda não leu o artigo, e é o que eu falo, às vezes você vai ser o estímulo para abrir os olhos daquele profissional, porque é tudo muito novo. Imagina, os pesquisadores estão se descobrindo no espectro, porque antes não tinha as informações, e agora as pessoas estão se descobrindo e estão olhando para isso de uma forma diferente, né? Então, não se frustrar com o primeiro não. Se foi o psicólogo, gente, nem todo psicólogo tem esse olhar ainda, né? Todo o processo de saúde no Brasil está muito atrasado. E isso daqui que a gente está fazendo é muito bacana. O que está acontecendo muito é assim, as pessoas hoje se expressam, falam através das mídias sociais, e aí as outras vão se identificando e o próprio público vai demandar isso dos profissionais. Então os profissionais eles vão se sentir convidados a se aperfeiçoar também. Né? Então, pega os artigos, pega o laudo e vai ensinar um profissional, vai convidá-lo a olhar para aquilo com generosidade. Tá todo mundo aprendendo. Né? Mas se você precisa que alguém te conte quem você é, então você tem um problema sério, vai para terapia. Que aí você está precisando de validação. Exatamente. Mas é interessante, assim, nesse sentido de reflexão da defasagem que a gente tem, né, no mercado da saúde profissional, de pessoas que tenham esse olhar um pouco mais tênue, né, sobre algumas situações. Eu passei, por exemplo, por 2 episódios com pacientes não é Asperger, né? São 2 pacientes borders, mas que não são aquele borderline, aquele do mais crítico de tudo, né? Exatamente como você fala do espectro, né? Do Asperger tem aquela leveza. A mesma coisa no borderline, né? Então, assim, na hora que foi para o diagnóstico, para medicação,
explicar para o paciente essa nuance. Eu falo como se fossem tons de cores, né? Então, até a Carol tem a blusa laranja, que de fato, não sei porque estão criando aí nessa tela, mas então você tem um tom tão laranja, mas você pode ter esse tom laranja de vários tons, o que não significa que ele precisa ser laranja, né? Exatamente, então, perfeito. Eu penso que no espectro, nos transtornos, seja esquizofrenia, seja borderline, seja o que for, você tem tons diferentes, né? Então, eu posso ser que eu tô usando esse tomzão laranja aqui e uma pessoa pode usar essa mesma blusa, esse mesmo corte com um tom mais claro. Sim. E ela não significa que ela não está de laranja, né? Sim, então, os transtornos e tudo mais entra nesse padrão de tons. E não só isso, né? Assim, por exemplo, uma pessoa de uma cor de pele diferente pode usar o mesmo tom de laranja e a percepção de quem está ao redor falar, não, mas a dela é mais laranja, porque o seu tom de pele realça. O que vai acontecer não é porque eu vivenciei bem determinado estímulo, determinada questão social, que numa próxima vez eu vou vivenciar aquela mesma situação de uma forma bacana. Eu posso ver uma mesma situação de uma forma diferente. Tudo depende. Não dá para fechar nada. Assim, tudo tem que ser flexível, o olhar. Não dá. Perfeito. Não pode ser assim. Né? Perfeito. Eu acho que é difícil, né? A gente tá num padrão aí profissional de que tem muita rigidez na forma de pensar, na forma de avaliar, de diagnosticar, né? Você falou uma coisa muito certa, cabe a nós profissionais a gente começar a abrir um pouquinho mais aí esse leque, né, esse campo de visão para outras possibilidades e novas pesquisas. A questão do TDAH, por exemplo, que nós falamos que não tem, pode ser que num mapeamento de avaliação neuropsicológica não dê nada, mas na vida dele tem, né, num teste de rastreio. Uma disfunção executiva, né, importante ali. E ele pode ser que ele tenha, né? Você comentou sobre a dificuldade, por exemplo, da sua irmã, né? Que você falou que ela tem uma série de coisas emocionais. O meu marido, por exemplo, ele tem TDAH e numa avaliação neuropsicológica perfeitíssima, ele fez lá em São Paulo, num centro excelente. Foi super bem. Mas ele já desenvolveu tanta estratégia da infância dele até a fase adulta. Exatamente. Que a própria neuropsicóloga, que fez uma avaliação belíssima, inclusive com esse olhar qualitativo que você falou, disse isso para ele. Ele falou, olha, aqui nos testes, não, mas é visível o que você tem. É visível o que você tem. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E assim, desde que ele trata, que ele faz as manutenções tudo certinho, a qualidade de vida dele melhorou muito. Muito. Sim. Tudo. Então, se a gente ficar também só atento a algo específico, a gente perde o campo, né? E eu acho que isso é ruim. Eu acho que a gente acabou conversando em um outro momento que você tinha falado, eu gosto disso, dessa coisa, né? De ser mais leve, das pessoas aprenderem a lidar com isso de uma forma mais leve. E que é isso, assim, a primeira coisa a gente falou disso. Eu gosto, apesar de não estar mais em uso, oficialmente, né, a síndrome de Asperger, mas eu acho que ela deveria ser considerada assim, porque ela é diferente de você pegar uma criança do espectro já moderado, no espectro do moderado, né, onde começa o moderado, cara, é muito diferente. São dificuldades que eu não tenho, né, de desorganização, tal. Então, o espectro leve, ele também é um espectro em si mesmo, só o leve, né? E o Asperger, ele tem características muito específicas que um autista do leve para moderado, chegando para moderado, vai ser diferente também, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que precisa ser reconsiderado em algum momento, tá? Então eu continuo falando, porque se eu falo assim, não, eu sou autista, eu sou do espectro, gera um impacto, porque assim, realmente eu não tenho características estereotipadas nem nada. Mas começa a conviver comigo para você ver a minha ambivalência social e a minha irritabilidade. Aí você vai, opa, a Gabriela tem probleminhas, né? E aí, a questão do medicamento. Qual é
por que é danoso se o profissional, né, o médico, ele não se abre para isso? O adulto que ainda não foi diagnosticado e que ele vai chegar nos consultórios psicológicos e psiquiátricos, muitas vezes com quadros depressivos e de ansiedade, já às vezes bem intensa, e aí o médico vai tratar aquilo. Só que aquilo não vai melhorar, porque o que ele está medicando não é medicamentalizado. Nem sei se essa palavra existe. Porque não se medica uma condição. A ansiedade ou a depressão, ela é secundária. Então, tem coisas que você medica porque vai auxiliar. Eu aprendi que o meu sistema nervoso, o meu padrão neuronal é muito ativado. Então, é muito comum no Asperger e outros quadros do espectro a dificuldade de sono. Então, o meu sono não aprofunda. Eu demoro muito a dormir e o meu sono não aprofunda. Eu já acordo cansado. E isso altera o meu humor profundamente. O que eu aprendi? Eu preciso organizar meu sono. O meu cérebro não sabe dormir, que a minha mente não desliga. É muita criatividade, é mente tagarela. Então, existem medicamentos que podem ajudar nisso? Existem. Então, hoje eu comecei, esse mês eu comecei a fazer um uso de um medicamento para experimentar, que é um antidepressivo, mas eu não estou num quadro depressivo, só que o efeito colateral desse medicamento é sono. Ele não me ajuda a dormir rápido, tanto que eu já tomei ele às 19 horas. Mas a hora que eu deitar, ele vai me ajudar a aprofundar o sono. Eu vou ter um sono de qualidade. Se eu organizar o sono, e isso é assim, para qualquer pessoa, o cérebro, ele precisa de dormir. A coisa mais rica que a gente tem é o sono. Se você não dorme bem, no outro dia, a sua sensorialidade vai estar mais sensível, seu humor vai estar alterado, tudo fica alterado. Então, o sono é fundamental, né? Perfeito. E também ajuda na reatividade. Alguns medicamentos vão te ajudar a ser menos reativo na sensorialidade. Né? Perfeito. Enfim, são muitas coisas, né? É muitos dados, é muitas informações. São muitos dados. Bom, vamos fazer o seguinte. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar e colocar aqui para a Gabriela sobre o nosso tema de hoje, que foi o Asperger, que eu não fiz muito, pode já mandar que a gente vai responder. Eu vou deixar a live disponível no Story para quem quiser assistir e vou verificar depois, conversar com você, Gabriela, vou ver se eu consigo colocar no YouTube também, né? Porque daí tem o lá e aí a hora que alguém quiser assistir, compartilhar, né? Até mais fácil porque não fica restrito só as pessoas do Instagram. Então a gente pode compartilhar. Essa live nossa dá um livro com vários capítulos. Dá mesmo. Quem sabe audiobook. Baixa o áudio, aí você fica com audiobook teórico perfeito. A próxima nossa, Gabriela, vai ser um podcast. Depois eu conto pra você. Vai ser um sistema desse só que só voz. Aí você não vê que ninguém, vai ficar mais calmo. Ok, ótimo. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você tava super bem, Gente, eu fico super bem. O problema é depois, eu fico exausta e depois o meu cérebro começa a repassar tudo que eu falei. Eu falei, gente, mas isso não condiz com aquilo. Aí eu tenho que parar. Não, chega, enfim, mas a gente sobrevive. É verdade, isso mesmo. Bom, gente, é isso. Tem alguém com alguma perguntinha específica sobre isso? Vou aproveitar para esperar só um minutinho para ver se vocês querem mandar alguma coisa, porque senão a gente vai encerrar, para a Gabriela descansar um pouquinho também. E eu mesmo sem a estafa da sociabilidade, mas também descansar. Temos um feriado bom amanhã. A Carol tá te perguntando se você dorme muito. Durmo e não durmo.
Se eu durmo tarde, eu vou querer acordar tarde, e o tempo que eu tiver para descansar, eu vou querer descansar. Não significa que eu durma. Agora eu estou num processo de educação em relação ao sono. Então, mesmo que eu esteja cansada durante o dia, eu estou me forçando a não dormir, não deitar, não descansar para auxiliar na higiene do sono à noite. Uhum. Mas eu sempre dormi muito. Sempre. Eu deixo de sair, eu sou daquelas que quero ficar em casa fim de semana de pijamão. Se brincar, nem tomo banho de sábado para domingo, só vou tomar banho no domingo à noite para acordar limpinha na segunda. Mas durmo, fico de pijamão, adoro. Ela quer saber depois de uma situação específica se te dá sono. Se uma situação específica me dá sono, qual a situação específica? Ela colocou aqui, deixa eu subir aqui. Depois de algum evento ou episódio te dá sono? Talvez, provavelmente, alguma questão social e tudo mais. Que é a estafa, né? A astenia. É muito comum. Sim. Sim. E não precisa ser coisa desconfortável. Pode ser algo confortável e ainda assim me gerar um cansaço. Um cansaço. É porque a gente fica... a astenia, a gente chama muito ela popularmente de preguiça. Você tem coisas para fazer, mas você não tem energia, não tem disposição, você não faz. E aí depois você fica se sentindo muito mal, culpada, porque não tinha... incompetente. Uma pessoa chegou aqui, uma pessoinha, para falar um oi. É a Solange. É a Sol. Oi, bebê. Minha pequena. Ela participa das minhas sessões online. Fica quietinha. Enfim, então, na menina é uma das características, né, do espectro. Assim, a menina, ela fica conhecida como tímida, preguiçosa, sem iniciativa. O menino também tem isso, né? E na vida adulta a gente tem essa questão da astenia, então, que é a preguiça. Mas é aprender a reconhecer quando que isso acontece. Perfeito, perfeito. Bom, gente, é isso mesmo. Se vocês tiverem mais algumas perguntinhas para fazer, como a Gabriela falou na live dela, vou repetir, como diz você, vou Ctrl+C, Ctrl+V. Adoro. Vocês podem Eu só acho que a vida também tinha que ter o Ctrl+Z para desfazer aquilo que a gente... Mas não tem. Não tem. Vocês podem mandar mensagem inbox no Instagram da Gabriela ou no meu, em quem vocês quiserem tirar as dúvidas, enfim, tá bom? Eu vou deixar a live disponibilizada, como eu falei, no Stories, e vou colocar no YouTube. Assim que eu tiver colocado no YouTube, eu também aviso aqui pelo Instagram, passo para a Gabriela, para ela também poder publicar, tá bom? Quando tiver uma próxima, espero, em breve, a gente também avisa vocês. Que ótimo, Marcela. Não só sobre o Asperger, né, Gabriela? Tem muitos temas bons. Sim. Adoro falar de regulação emocional, viu? Pode me convidar que eu aceito. Vai ser ótimo. Muito bom. Marcela, obrigada pelo convite. Adorei a experiência. Que bom. Fiquei nervosinha, mas depois passa, depois eu flexibilizo tudo e fica tudo bem. Mas adorei. Adoro compartilhar informação. Espero que tenha sido ajudado, né? Sido útil para as pessoas de alguma forma. Com toda certeza, com toda certeza. Acredito que tenha sido para alguém, pelo menos. Sim, gente, obrigada, Gabriela. Boa noite, bom descanso. Beijo. Recupere as energias com vigor. E nos vemos numa próxima oportunidade. Um beijo para essa fofinha também. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Obrigada.